Estamos hoje então dando continuidade ao nosso estudo do livro de Números. Temos como instrução da parte do Senhor que a estação pela qual nós como Igreja Emaús estamos passando é uma estação de fato um preparo para aquilo que o Senhor há de confiar em nossas mãos. Por isso, acreditamos que os princípios espirituais contidos nesse livro são princípios espirituais pelos quais devem nortear o nosso comportamento e a nossa maneira de viver nesses dias. Diga assim: existe uma promessa que está diante de nós. Quantos creem nisso? Olha aqui para mim, se existe uma promessa sobre a sua vida, você tem que entender que você precisa se preparar para receber aquilo que Deus deseja te entregar. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você precisa se preparar para aquilo que Deus deseja te entregar. Está claro isso? Eu vou te contar uma coisa, é muito engraçado, para não dizer, ou melhor, vamos usar um ditado, né? Seria cômico se não fosse trágico, alguém que recebe uma palavra de Deus e não se comporta de acordo com essa palavra. É muito cômico, para não dizer trágico. Então, se Deus te instrui a algo, se Deus deseja te entregar algo, você precisa de ter um comportamento compatível àquilo que o Senhor há de fazer na tua vida. Eu me lembro que eu dei um exemplo natural, né? Semana passada, nós estamos vendo, né, a troca da coroa no Reino Unido, tendo em vista o falecimento da rainha, e agora o novo rei sendo instituído. E eu disse para você, se existe uma promessa de uma coroa que lhe será entregue, de um trono pelo qual você se assentará, obviamente, necessariamente, diretamente, isso influencia na maneira com a qual você se porta. E um outro exemplo também que eu poderia dar, que eu não dei na semana passada, é o seguinte: imagina só, se Deus vira para você, talvez você, sei lá, um fazendeiro, e aí então você tem expectativa de uma colheita, fruto de uma semeadura. Deus vira para você e fala assim: olha, eu quero te entregar uma promessa. A promessa é que eu vou fazer chover na sua plantação. Eu vou fazer chover na terra que você tem como sua. E aí eu te pergunto, se você sabe que Deus vai derramar chuva, o que você faz? Você levanta, acorda cedo e planta. Está claro isso? Então, é muito óbvio que a bênção de Deus, aquilo que Deus nos dá, sempre está associado também a uma postura que nós adotamos a partir da palavra que recebemos. Ou seja, Deus não vai nos dar porque nós estamos fazendo algo, mas é justamente porque Deus vai nos dar que aí então nós temos uma postura de viver de uma maneira. Está claro isso? Então, na semana passada, eu entrei no capítulo 1, esse é o nosso terceiro domingo. Primeiro domingo, uma exposição introdutória a respeito daquele que é o objetivo do livro, o contexto no qual o livro foi escrito e as motivações do autor. Agora, desde o domingo passado, nós entramos no livro propriamente dito, e na semana passada então, nós compartilhamos aqui Números capítulo 1. Eu disse para você algo: se aquele povo estava prestes a entrar na terra prometida, tendo em vista que agora aquela terra prometida estava ocupada por outros povos, aquele povo então precisaria de se portar literalmente como um exército. Agora, Lucas capítulo 14, ninguém vai levantar uma torre sem calcular antes os materiais que são necessários para que essa torre seja levantada. Ninguém vai para uma batalha sem calcular com quantos homens são necessários para enfrentar aquela batalha. Então todo exército precisa ter uma contagem. Então, Números capítulo 1, a incumbência que Deus então dá a Moisés é que o povo precisaria de ser contado. Aí eu disse algo para você: quem são aqueles que foram contados em Números capítulo 1? Eram homens de 20 anos para cima, que seriam então parte do exército, ou seja, não poderia ser qualquer pessoa, não poderia ser de qualquer idade, existia uma idade mínima. A última fala que eu quero fazer, para que então possamos prosseguir
naquilo que Deus nos propõe para ouvir no dia que se chama hoje, é o fato de que a vida cristã, eu disse para vocês no primeiro domingo, ela se resume a nós termos duas posturas. Nós somos como um exército que está enfrentando uma batalha, mas nós também somos filhos de Deus que possuem um relacionamento com o nosso Pai. Está claro isso? Então esses são os dois aspectos da vida cristã. E de maneira muito específica, nesse livro, nós vemos esses dois aspectos acontecendo o tempo todo. Então você tem ali 12 tribos que vão se portar realmente como um exército. E você tem uma 13ª tribo que era exclusiva para a responsabilidade de carregar o tabernáculo de Deus. Ou seja, você tem o aspecto da batalha espiritual e você tem o aspecto do relacionamento espiritual. Eu digo para você que individualmente é impossível você não viver um desses dois aspectos. O que pode acontecer é que em fases na sua vida, você pode viver mais um aspecto do que outro, mas o fato é que todos nós individualmente falamos, estamos em uma batalha, mas todos nós também temos a responsabilidade do relacionamento contínuo com Deus. Amém, irmãos? No livro de Números, o relacionamento contínuo com Deus é simbolizado pela figura dos levitas e sacerdotes, ou seja, pela figura daqueles que de fato era a composição da tribo de Levi. E é por isso que, se a gente fosse mais à frente, lá no livro de Josué, o livro de Números, a galera está no deserto, caminhando para chegar na terra prometida. No livro de Josué, a galera chegou na terra prometida, e a galera está batalhando para possuir a terra. Quando eles batalharam e eles alcançaram êxito, vitória, acontece então que Josué faz uma partilha, uma divisão, aonde cada tribo receberia uma porção em terra. A tribo de Levi não vai receber porção em terra lá no livro de Josué. Por quê? Porque a herança da tribo de Levi não era simplesmente um pedaço de terra. A herança da tribo de Levi era o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, isso tem que ficar claro para você, e eu acredito que temos feito isso de uma maneira didática, porque a nossa responsabilidade como igreja, que nós instruímos o povo de Deus através da Escritura Sagrada. Então, se você está aqui, se você compõe essa família espiritual que nós estamos edificando como comunidade, como igreja local, você tem uma responsabilidade, uma incumbência de estudar a Bíblia, de se esmerar no ensino da palavra de Deus, de se aprofundar no conhecimento das Santas Escrituras. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Gente, e aí então, essa contagem foi feita. Eu falei para você sobre 3 elementos e hoje eu estou aqui para falar sobre o 4. O primeiro elemento dentro do censo que foi realizado era a questão de natureza. Olha aqui para mim, eu disse para você semana passada, só poderia ser contado aquele que realmente, verdadeiramente fosse descendente de Abraão. Ou seja, quando aquele povo saiu do Egito, alguns estrangeiros foram com eles, mas a obra de Deus é feita apenas com os filhos de Deus. Diga comigo, a obra de Deus é feita apenas com os filhos de Deus. Por isso eu não me iludo que aqueles que são, entre aspas, frequentadores de igrejas, não são necessariamente todos cristãos, não são necessariamente todos filhos de Deus. Que Deus nos livre disso, porque a coisa mais feia do mundo seria alguém que frequenta uma igreja, mas que verdadeiramente não nasceu de novo. Então, amados, acredite em mim, novo nascimento não é apenas uma postura exterior que alguém decide mostrar, mas novo nascimento é uma mudança genuína, interior, é um arrependimento pelas velhas práticas, é de fato uma nova postura diante a todos os assuntos. Por quê? Porque se eu nasci de novo, eu uso um óculos, eu tenho agora uma lente, eu não enxergo mais o mundo da mesma maneira, porque agora o Espírito Santo habita dentro de mim. Glória a Deus por isso. Então essa é a questão da natureza. Para fazer parte
tem que ser nascido de novo. Amém? Está claro isso? Mas depois eu disse para você que além da questão da natureza, Deus virou para Moisés e falou: olha, não é apenas o fato de ser descendente de Abraão que será um pré-requisito para que aqueles homens possam ir para a batalha, mas o segundo pré-requisito é que seja um homem acima ou a partir de 20 anos. E eu disse para você que isso nos aponta para maturidade. Diga comigo: natureza e maturidade. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode batalhar quando o assunto é batalha espiritual. Você não tem que ser apenas filho de Deus. O desejo de Deus para você é que você seja um ruiós. Sabe o que significa um ruiós? Ruios com H. Filho maduro. Diga comigo: filho maduro. Diga ruiós. Está claro isso? Deus deseja edificar uma igreja de ruiós, de filhos maduros. E a maior característica da imaturidade é quando você quer algo que você não está pronto para viver. Normalmente, a galerinha que esperneia, a galerinha que dá chilique, é justamente os que não estão prontos. Porque essa é uma característica da imaturidade. E eu posso contar qual que é uma característica da maturidade? Conversa com alguém maduro. Ele nunca acha que é merecedor, ele nunca acha que está pronto, e ele sempre está revestido de temor. Então você pode olhar, de acordo com a visão, com a ótica que alguém tem, a partir de um desafio, isso denuncia a maturidade. Lembrando que nem sempre maturidade está relacionada com idade, mas a coisa mais linda do mundo é o casamento das duas coisas. A vontade de Deus é que quanto mais velho em idade você for, que mais maduro espiritualmente você seja. Eu vou dizer algo para você: para mim não tem nada mais prazeroso do que sentar com um ancião cheio de maturidade. Ah, que coisa linda! E também não tem nada mais estarrecedor do que alguém que a idade passou e a maturidade ficou. Misericórdia. Além de natureza e maturidade, eu falei sobre autoridade. Se você olhar aqui na Palavra de Deus, Números capítulo 1, nós vemos que de todas as tribos, Deus levantava também líderes, Deus levantava príncipes. Em cada casa, em cada família você tinha um líder, em cada tribo você tinha um príncipe. Por quê? Porque na obra de Deus existem aqueles que o Senhor reveste de autoridade. E eu finalizei o culto na semana passada falando sobre autoridade. Uma coisa que nós temos que ter, obviamente, muita ciência, que quando nós falamos de autoridade, nós não estamos falando de importância. Em qual aspecto? De que alguém não é mais importante do que outro, simplesmente porque possui uma autoridade que outro não possui. Não é isso. A importância com relação ao indivíduo, aos olhos de Deus, ela é completamente igual. Deus, ele é justo e Deus possui equidade. Agora, a questão da autoridade não é uma questão que mexe com Deus, a questão da autoridade é uma questão que mexe com o ser humano. Deus, quando eu digo que não mexe, é no fato de que Deus vai tratar todos de igual maneira, e Deus é tão justo, que a maneira que Ele trata é de acordo com aquilo que Ele confiou. Se você olha na parábola dos talentos, Evangelho de Mateus capítulo 25, aquele que Deus havia confiado apenas 2 talentos, Deus não cobrou que ele fizesse algo a mais do que multiplicar os 2 talentos que ele tinha na mão dele. Aquele que Deus havia confiado 5 talentos, Deus não cobrou da mesma maneira que ele cobrou de 2. Não, porque se eu confiei 5, então você tem dever e incumbência de multiplicar os 5. Ou seja, Deus é sempre justo. É por isso que então, quanto mais maduro alguém for, e revestido de autoridade ele também for, ele tem muito temor, porque em outras palavras, se Deus está me confiando algo, meu Deus do céu, eu vou ser cobrado, e eu prestarei conta de acordo com aquilo que Deus colocou na minha mão. Olha aqui para mim, você vai prestar conta diante de Deus, e o que Deus vai cobrar de você, está relacionado com aquilo que Ele confiou, não com aquilo que Ele confiou no seu vizinho, não com aquilo que Ele confiou na pessoa que está sentada atrás ou na sua frente, mas aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Está claro isso? E nós nos portamos com amor, com submissão,
a todos aqueles que Deus confia algo para eles que não confiou para nós. Entende isso? Então, ou seja, eu amo, respeito e me submeto a qualquer pessoa que Deus confiou algo que não confiou para mim, e a vida segue. Amém? Mas em último lugar, nós temos uma última questão. Abra no verso, vamos lá, do verso 1, eu vou falar só sobre o verso 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, verso 2. Depois a continuação do capítulo é literalmente a explanação daquilo que está no verso 2. Os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. Diga assim: se acamparão junto ao seu estandarte. E aqui está escrito: segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente, diga comigo, de frente, para a tenda da congregação se acamparão. Olha que poderoso isso então. Se tem a questão da natureza, se tem a questão da maturidade e se tem a questão da autoridade, a quarta questão que foi colocada em pauta quando Deus pede para que o censo fosse realizado é a questão da ordem. Diga comigo, ordem. Vamos substituir a palavra, fala assim comigo, organização. Para o desespero de alguns, Deus é um Deus organizado, né? Para o desespero de alguns que não são. Então, filho, se você tem problema com organização, então abaixa a sua cabeça, chora para Deus, para Ele te tirar esse problema, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Nosso Deus. Agora, presta atenção, você só tem que entender algo. Tem coisa que é organização humana, tem coisa que é organização divina. Lembra que unidade e uniformidade não são a mesma coisa. Está claro isso? Então, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo louco aqui. Pensa numa floresta, pensa numa selva. Eu gosto às vezes de pensar que o reino de Deus é como uma selva. O reino de Deus é como uma floresta. Cara, você já viu a loucura que é a floresta? Mas eu posso te falar, tem organização lá dentro. Tem uma cadeia alimentar que funciona completamente lá dentro. Agora, você já viu aonde o homem põe a mão? O homem faz as coisas do jeito dele, o homem não faz as coisas do jeito de Deus. Se a gente pensa numa floresta, a gente pode pensar numa paisagem, na natureza. Você já viu como que um paisagista se porta? Um paisagista, quando ele vai desenhar um jardim, ele coloca, né, todas as plantas, todas as árvores na mesma altura, no mesmo formato, tudo bonitinho. A floresta não, meu amigo, a floresta, cada árvore é de um tamanho, é tudo diferente. Por quê? Porque se tem uniformidade, não necessariamente significa que tem unidade. Ou melhor, a ausência da uniformidade não significa ausência de retidão. Então, a questão é que se você encontrasse um lugar onde o homem não colocou a mão, o funcionamento daquilo estaria em plenas condições. Está claro isso? Ou seja, eu estou falando isso porque quando nós falamos que Deus é organizado, você tem que lembrar que você não pode tentar avaliar a organização de Deus segundo o seu conceito de organização, mas você tem que avaliar os métodos de Deus segundo a majestade dele. Ou seja, Deus é mestre em fazer algo, talvez de uma maneira que o homem possa ficar com o pé atrás. Por quê? Porque o ficar com o pé atrás está associado a uma mentalidade humana, e você nunca pode avaliar a maneira como Deus faz algo através de uma mentalidade humana. É por isso que você tem que encher sua mente da palavra de Deus. Quanto mais você enche a sua mente da palavra de Deus, mais olhos espirituais você tem para ver aquilo que é Deus que está fazendo. Deus não tem compromisso com a sua opinião, Deus não tem compromisso com o seu método, Deus não tem compromisso com o seu toque. Deus tem compromisso com a palavra dele, Deus tem compromisso com a vontade dele. Agora, quero dizer algo para você. Você como pessoa, vamos falar de ordem, vamos falar de organização. Você como pessoa, você tem que ser filho de Deus para participar desse exército, você tem que ser maduro e você tem que ter revelação sobre o assunto autoridade.
Fala, eu tenho que ser filho de Deus, eu tenho que ser ruiós, e eu tenho que ter revelação sob autoridade. Mas sabe qual que é a última coisa que você tem que ter? Você tem que ter uma postura coerente ao lugar que Deus te coloca. O que significa a aplicação disso que eu vou te ensinar aqui? A organização. A organização é no reino de Deus, no exército de Deus. Cada indivíduo tem o seu lugar pré-estabelecido. Você não disputa vaga com ninguém, você está me entendendo? Nós estamos prestes a ter aí a Copa do Mundo, daqui quase 2 meses. Estava vendo alguns jogadores darem entrevista, alguns que ainda não estão confirmados na lista de convocação final. E aí sempre os repórteres ficam fazendo aquela pergunta, e aí, será que dá? Aí teve um meia que falou assim, qualquer coisa eu podia tirar um goleiro, podia tirar um zagueiro para me colocar lá. Em outras palavras, ele está disputando uma posição, ou vai ele ou vai fulano. No reino de Deus, você não está disputando posição com ninguém. Você sabe que a coisa mais diabólica dentro de uma instituição divina é quando existe uma disputa entre 2 filhos de Deus. É quando tem 2 filhos de Deus achando que estão disputando a mesma cadeira. Eu quero dizer algo para você. Quando você olhar o título que você não tem, quando você olhar a função que você não tem, você não pode olhar para o irmão que está do seu lado, com o mesmo título, com a mesma função, ou sem o título também, achando que ele é seu concorrente, para você ser promovido aqui dentro dessa instituição. Deus abomina esse coração. Olha aqui para mim, Deus não está edificando uma igreja de concorrentes, Deus está edificando uma igreja de irmãos. Nós somos filhos, tem o meu lugar, tem o seu lugar. A nossa importância não é o título que nós carregamos, a nossa importância é a obediência que nós temos. Obedeça a Deus, enxergue o propósito que Ele tem para você. Deus tem propósitos individuais, viva aquilo que Deus tem orientado você para viver. Sabe por quê? Olha aqui para mim, falando aqui da composição, para você vir com essa aplicação prática, o que Deus estava falando é o seguinte, depois de nós termos Números capítulo 1, contado a quantidade, agora nós precisamos aprender a andar. O aspecto do censo significa uma contagem, mas o aspecto da organização significa agora o primeiro passo, depois que eu separo aqueles que estão aptos, é eu ensinar como que eles vão andar. Porque imagina então, o exército está escalado, o censo foi levantado, o time está pronto, agora como que nós vamos jogar? Números capítulo 1 nos fala sobre convocação, Números capítulo 2 nos fala sobre tática. Está entendendo o que eu estou falando? Em outras palavras, nós não vamos sair de qualquer jeito, tem uma maneira correta. A palavra de Deus falou, os filhos de Israel se acamparão junto. Agora junto com o quê? Cada um com o seu estandarte. Pastor, o que é estandarte? Você está aqui hoje é para eu te ensinar. E ao redor, ou seja, ao redor de frente para a tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? A tenda da congregação aqui está nos apontando para o tabernáculo. Está apontando para o lugar que está levando a arca. Em outras palavras, olha aqui para mim. Quando esse time que estava escalado, quando esse exército que estava escalado, fosse caminhar no deserto, rumo à terra prometida, existia uma maneira com a qual eles deveriam andar. E qual era essa maneira? A tenda da congregação vai no meio. Por que ela vai no meio? Porque os outros estão ao redor. Olha aqui para mim. Se os outros estão ao redor, é porque a tenda vai no meio. Agora, fala assim, a tenda... Fala, é o tabernáculo. Fala assim, o tabernáculo é a arca. Você se lembra que a arca era o centro do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes. Átrio, lugar santo, santo dos santos. Quantas partes o tabernáculo tinha? Átrio, lugar santo, santo dos santos. No átrio você tinha 2 móveis, certo? Altar de bronze, bacia de bronze. No lugar santo você tinha 3. Mesa dos pães. Você tinha... o altar de incenso, você tinha o candelabro. Depois, lá no santíssimo lugar, o santo dos santos, você tinha a arca da aliança. Isso é básico, sim? Qual é o ponto? O ponto é então,
Você tem noção que toda vez que aquela galera parava, tinha que armar aquela tenda, átrio, lugar santo, santo dos santos. A arca da aliança está no centro da tenda. Olha aqui para mim, presta bastante atenção. A tenda está no meio do povo, e a arca está no meio da tenda. Ou seja, o centro do exército é a arca. A arca é a presença de Deus. A arca era a presença de Deus. Todo mundo está ao redor da arca. A arca da aliança tem que ser o centro de qualquer obra. A arca da aliança tem que ser o centro das nossas vidas. A arca da aliança tem que ser o centro dessa igreja. Tudo que nós estamos fazendo, nós temos que estar numa posição que nós estamos apontando para a arca. E aí nós já dizemos isso uma centena de vezes, que esse é o único exército da face da terra, que quando vai se acampar, porque olha só, se a arca vai no meio, e está todo mundo, fingir que isso aqui é a arca, se a arca está no meio e está todo mundo ao redor, então você tem um camarada que está aqui, ou os camaradas obviamente, o que está aqui, você tem o que está aqui, agora você tem um que está na frente, no norte. Esse cara que está na frente, na hora de acampar, ele tem que se acampar de frente para a tenda, mas presta atenção, se eu estou aqui, e a tenda está aqui, para eu me acampar de frente para a tenda, o que eu tenho que fazer? Virar de costas, sim ou não? O que isso significa? Que a ponta do exército de Deus está dando as costas para o inimigo, e está voltado para a tenda da congregação. O exército do povo de Deus foi o único exército na história que se acampou de costas para o inimigo. Porque o segredo da batalha espiritual não é o tamanho da preocupação que você tem com o seu inimigo, mas o segredo da batalha espiritual é o tamanho da atenção que você dá para a arca da aliança. Esse é o segredo. Esse é o segredo. O segredo da sua vida não está na sua postura defensiva. O segredo da sua vida está na sua postura aqui, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Lembra que eu falei para vocês há 3 domingos atrás? As portas do inferno não prevalecerão contra? O que é que eu ensinei para você? Que porta ataca alguém? Ai, Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, graças a Deus por isso. Então, o diabo vai me atacar, mas o Senhor vai me guardar. É isso que está falando o texto? O texto está falando o seguinte: quando você meter o pé na porta do inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra o seu pé, porque quem que ataca, é você ou é a porta? Olha aqui para mim, chegou o tempo de nós entendermos que é nós que invadimos. É nós que invadimos. Você sabe, nesse pleito eleitoral, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm chamados específicos para essa área, eu tenho falado. Até mesmo a maneira como nós fazemos política, nós que defendemos os nossos valores, os nossos ideais, nós precisamos de aprender. Nosso discurso é só defesa, defesa, defesa. Deus nos chama é para propor, não é só para defender. Muita defesa, muita gente assim, de frente para o inimigo. Ai, olha gente, eu vou segurar, eu não vou deixar que eles entrem. Deixa eu te falar, a pauta não é só, eu não vou deixar que aquele cara entre na escola. A pauta é quem eu vou pôr na escola. Essa é a pauta. Precisamos de, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos de pessoas que às vezes esbravejam menos e pensem mais. Precisamos de gente mais intelectual. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que representam os nossos valores precisam ser pessoas mais intelectuais, precisam ser pessoas mais que pensam, que propõem. Eu não estou na defensiva, eu estou de costa para o inimigo, doesn't matter, estou nem aí. Por quê? Porque eu estou focado naquilo que Deus me chama para fazer, e eu vou executar aquilo que Deus me chama para executar. Olha aqui para mim, a vitória na sua vida está em você valorizar a presença de Deus. Eu não estou falando aqui que nós somos tolos, que nós ignoramos completamente a batalha espiritual. Não é isso. O que eu estou te falando é aonde está o foco, aonde estão os olhos. É por isso que não tem como você sair para defender uma causa se você não for cheio do Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, o que adiantaria você se esforçar para um monte de coisa, se o principal você não tem? Quando você abre a boca, o Espírito Santo não assina a sua fala.
O que adianta você ter o título? O que adianta Deus te colocar lá? Meu amigo, você tem que se... Olha, você precisa aprender. Eu preciso de me voltar de frente todos os dias para a Arca da Aliança. Todos os dias eu preciso estar aqui, ó, de frente para ela. De frente, de dia nós vamos andar, vamos fazer. Mas espera que à noite, chegou a noite, eu vou me reabastecer. Olha aqui minha gasolina, eu estou pegando minha gasolina. Eu estou pegando meu combustível de manhã, vamos andar de novo. Vamos avançar, vamos meter o pé na porta. Espera que à noite, calma, parou. Eita, está claro isso? Organização. Primeira coisa da organização. Eu vou te falar as outras 4 agora, mas a primeira coisa da organização é: a arca vai no centro. Na batalha espiritual, o mais importante é a presença de Deus. Na edificação da obra, o mais importante é o enchimento do Espírito Santo. Precisamos ter essa clareza, precisamos de viver assim. Então olha aqui para mim. Ei, eu estou de frente para a tenda da congregação. Mas olha aqui para mim. Quando você vai andar, você tem que saber também que você não fica no lugar que você quer. Você sabe que muitas vezes eu tenho pensado que algumas pessoas estão com... Cara, olha aqui para mim. Eu acho que isso não é uma coisa assim da nossa geração. Não, a vida inteira existiram aqueles que responderam a Deus, aqueles que foram os remanescentes fiéis, e a vida inteira existiram aqueles do time do mimimi. A vida inteira. Mas olha aqui para mim, com muito amor e carinho, tem muita gente mimada. Olha, eu vou te contar uma coisa, fundo do meu coração. Você tem que entender então o espírito pelo qual eu estou falando. Nós estamos vivendo, eu estava essa semana, uma reunião de pastores do Brasil inteiro lá em São Paulo. Loucura que Deus está fazendo. Deus está levantando uma nova geração. 90% dos pastores que estavam compondo aquela reunião eram pessoas que nasceram na década de 80 ou 90. Beleza, eu estou vendo, Deus está levantando uma geração. Mas eu vou dizer algo para você. Então você tem, como a nossa, um monte de novas igrejas, em Goiânia, no Brasil, e beleza. Só tem uma coisa que me preocupa, é com relação a pessoas. Eu não estou falando para ninguém aqui, estou falando de maneira geral. É que você tem um tipo de pessoa que sai pingando de lugar em lugar, porque você acha que você fica onde você quer. E aí o que algumas pessoas fazem? Não, ó, agora eu estou testando essa aqui. Tem gente que vem para a igreja porque você acha que é você que está testando a igreja. Você está testando. Você está procurando um lugar que vai te agradar. Você tem que entender que, em primeiro lugar, você procura o lugar que Deus manda você estar. Isso aí já muda tudo a conversa. É por isso que eu não tenho medo de falar isso aqui nesse púlpito, porque eu não estou preso a você, com muito amor e carinho. Se aqui não for o seu lugar, biblicamente falando, eu tenho que te aconselhar a sair da igreja que eu sou o pastor. Por quê? Porque cada um fica acampado junto com a sua casa, junto com a sua família. É aqui o meu lugar, então é aqui que eu vou permanecer. O acampamento era vinculado à casa, à família. Então, irmãos, nós precisamos de entender quem eu sou, da onde que eu venho, para onde que eu vou. Qual é o meu lugar? Mas o meu lugar não é definido ou influenciado, em primeiro lugar, pelo meu desejo, mas sim pelo meu propósito. Aí tudo bem, tem um lugar que você vai sentir e falar, opa, o Espírito Santo te fala, aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque está desalinhado ao seu propósito. Então você entende que tem 2 tipos de pessoas que entram ou saem de um lugar. Você tem aquele que entra e sai porque ele quer, eu quero essa igreja, porque eu achei isso legal, achei aquilo legal, achei aquilo outro legal. Eu não quero isso aqui, por quê? Porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo, não gostei da cara. E você tem Deus direcionando a vida do cidadão. Aqui não é o meu lugar. Por quê? Porque Deus tem para mim isso, isso e isso. Não é a ênfase desse lugar, então não é o meu lugar. Agora não, aqui é meu lugar, Deus mandou eu estar aqui, e eu vou cooperar, e etc, etc, etc. Mas o ponto é, meu filho, tu tem que descobrir seu lugar. Você tem que descobrir seu lugar. Porque você precisa se acampar junto ao seu estandarte.
Você precisa se acampar do lado dos irmãos da sua casa, da sua família. E você já viu o tanto que é bom você ter a convicção que você está no seu lugar? Ô irmãos, é maravilhoso quando você está em uma... Olha, eu vou confessar algo para você. Às vezes eu, sei lá, estou fazendo um casamento, eu estou em alguma coisa que eu tenho que estar, enfim. E aí às vezes, aí quando eu olho para o lado, irmãos, chega alguém de vocês, eu falo, ai Jesus, graças a Deus, parece que chegou um dos meus. Às vezes eu estou no aniversário, estou num casamento, estou em algum evento social, quando eu vejo um de vocês, meu olho até brilha, eu falo, oh, papai, obrigado. Em outros palavras, porque eu me sinto confortável, por quê? Porque é a minha família, é a minha casa. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha aqui para mim, você precisa saber qual é a sua casa, você precisa saber qual é a sua família, e isso vai estar vinculado ao seu propósito, porque depois que você tem o seu propósito clarificado, depois que você tem a sua família estabelecida, você não faz o que você quer da sua vida. Pastor, mas isso é muito duro. Meu filho, que Bíblia que você lê? A Bíblia que eu leio, quem manda na minha vida é Deus. Essa é a Bíblia que eu leio. E se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, quanto mais eu leio a Bíblia, é que mais Deus é bom e mais Deus me ama. Então a coisa não é incoerente, a conta bate no final. Está entendendo isso? Agora presta atenção, se você ler do verso 3 para baixo, não precisa você abrir, eu vou chegar no ponto aqui. O ponto é que das 12 tribos, se você ler Números capítulo 2, você vai ver isso. Das 12 tribos, você então tem 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Cada um com seu estandarte levantado. Olha aqui para mim. São quantas tribos de Israel? Mas são quantos grupos de tribos? 4. Fala assim, 4 grupos de 3 tribos. Vem comigo agora, pelo amor de Deus, tu não pode perder o ponto central da mensagem de hoje. Eu estou finalizando com o ponto central da mensagem. O ponto central é, são 3 grupos. Um na frente, um atrás e 2 em cada lado. E a arca, a tenda da congregação, o tabernáculo no meio. Você tem 4 tribos que são líderes. Pastor, você está tirando isso da onde? Da Bíblia, cidadão, Números capítulo 2. Quais são as 4 tribos líderes? Fala assim comigo, Judá, Rúben, Dan e Efraim. Fala Judá, Rúben, Dan e Efraim. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Se você fosse da tribo de Dan, você então fazia parte da tribo que iria levantar o estandarte. Qual era o estandarte da tribo de Dan? Águia, diga comigo, águia. Estandarte é como se fosse uma bandeira, certo? Que essa bandeira tinha alguma figura específica. A tribo de Dan tinha o estandarte de águia. A tribo de Rúben tinha o estandarte da figura de o rosto de um homem. A tribo de Efraim tinha o estandarte da figura de um boi, ou touro, mas vou colocar boi. E a tribo de Judá tem um estandarte, uma figura que é o mais conhecido, é o que você canta um monte de corinhos, musiquinhas, né? Que ele é o quê? Da tribo de... Então olha aqui para mim, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a águia da tribo de Dan, ele é o boi da tribo de Efraim, e ele é, qual que é o outro que eu não falei? O homem da tribo de Rúben. Está claro isso? Gente, vocês estão comigo? Fala assim, leão de Judá. Fala homem de Rúben. Águia de Dan. E boi de Efraim. Fácil, né? Tem gente que riu. Olha aqui para mim. Deixa eu falar algo para você. Agora, são quantas tribos? Pastor, eu não sou de nenhuma dessas 4 tribos. Eu sou da tribo de Issacar. Aonde que eu fico? Olha aqui para mim, vamos lá agora, vou te ensinar. As tribos de Issacar e Zebulon fica junto com Judá. Issacar e Zebulon junto com Judá. As tribos de Azer e Naftali fica junto com Dan. As tribos de Manassés e Benjamim fica junto com Efraim. Está claro isso? E as tribos de Simeão e de Gade
fica junto com Rúben, que foi o último que eu não falei. Está claro isso? Não está, vou falar de novo para você. As tribos de Issacar e Zebulon fica junto com Judá. As tribos de Azer e Naftali fica junto com Dan. Você não precisa anotar porque está escrito na sua Bíblia. As tribos de Simeão e Gade fica junto com Rúben, e as tribos de Manassés e Benjamim fica junto com Efraim. Fala glória a Deus. Ou seja, não importa se você é de Zebulon, se você é de Issacar, se você é de Naftali, se você é de Azer, se você é de Manassés, se você é de Benjamim, se você é de Simeão, se você é de Gade, se você é de Efraim, se você é de Judá, se você é de Dan, se você é de Rúben. Falei as 12, não importa. Você tem um lugar estabelecido para você ficar. Está claro isso? Agora, o que é poderoso? O time de adoração pode subir. Vou te falar o que é poderoso. O que é poderoso é que, como eu disse para você, tudo aponta para o Senhor. Então, vamos supor, vamos começar do mais básico. Você tem então a figura do leão. A figura do leão é o estandarte da tribo de Judá, sim ou não? A figura da águia é o estandarte da tribo de Dan. A figura do boi é o estandarte da tribo de Efraim. E a figura do rosto do homem é o estandarte da tribo de Rúben. Se você parar para ver as 4 figuras, todas elas apontam para Cristo. Olha aqui para mim. Se você perceber algo, e eu disse para você há mais ou menos 2 meses atrás, quando eu estava ministrando uma série de mensagens a respeito do panorama bíblico, e eu disse para você que nesse ponto, o estudo de números, eu te contaria isso. Se você for lá para o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel viu um homem de 4 faces. Ezequiel viu o rosto dos anjos. Se você for lá para o livro de Apocalipse, você vê que ao redor do trono existem 24 anciãos e existem 4 seres viventes. Quais são cada rosto dos 4 seres viventes do livro de Apocalipse? Sabe quais são os rostos? Um é o rosto de leão, o outro é o rosto de um boi, o outro é o rosto de um homem e o outro é o rosto de uma águia. Se você for lá no homem de 4 faces do livro de Ezequiel, uma dessas faces é a face do leão, é a face do homem, é a face do boi e é a face da águia. E aí, se você olhar para o momento bíblico que nós temos a descrição de quem é Cristo, uma descrição não foi suficiente para declarar quem Cristo era. Sabe quantas descrições a palavra de Deus nos deixa? 4 descrições. Você tem a descrição de Mateus, você tem a descrição de Marcos, você tem a descrição de Lucas e você tem a descrição de João. Na descrição de Mateus, Mateus fala, ele é rei. Deixa eu te falar uma coisa, leão é conhecido por ser o rei da selva. Na descrição do livro de Marcos, ele é servo, ele é como um boi. O boi é esse animal que puxa, é tração, é arado. Ou seja, o boi é um servo. Ele é um servo, ele é rei, ele é leão, mas ele é servo, ele é boi. Mas ele também, como Lucas descreve, ele é homem, como eu e você. Por isso que na genealogia de Mateus, Mateus começa a genealogia em Abraão, Mateus começa a genealogia em Davi. Mas Lucas, quando vai fazer a genealogia no capítulo 3 do seu livro, ele começa a genealogia em Adão. Por quê? Porque ele é filho de homem, é o rosto do homem. Mas se você ver, Deus ainda reserva uma 4ª descrição que foi feita pelo apóstolo João. E o apóstolo João fala, cara, além de ser rei, além de ser servo, e mesmo sendo homem, ele é Deus. Você sabe qual é um animal cuja expressão é que esse animal pertence ao céu? É a águia. Lugar de águia é no céu, porque a águia ela tem uma capacidade de permanecer em voo mais tempo sem que desça à terra para absorver nutrientes. A capacidade de estabilidade no voo dela, sem pausa, é maior.
E o voo dela é mais alto do que o voo de outros pássaros, de outras aves, porque lugar de águia é no céu. Deixa eu te falar uma coisa: a terra Deus deu ao homem, mas o céu pertence a Deus. Ou seja, essa águia aponta para Deus. Olha que poderoso. Em outras palavras, é como se aquele que estava segurando o estandarte de Judá, ele estava apontando: olha, ele vai vir, e quando ele vir, vocês vão ver, ele é o rei, ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Irmãos, cada um daqueles homens que estavam segurando esse estandarte, estavam profetizando a respeito de quem Cristo era. Tudo tem uma ordem. Você tem um lugar específico. Você vai permanecer em um lugar específico, de acordo com a sua família, de acordo com a sua tribo, de acordo com o seu propósito. Sabe o que é poderoso? Se você olha para essas 4 faces de Deus, é tão lindo, porque em algum momento da sua vida, de maneira específica, é uma dessas 4 faces de Deus que consola o seu coração. Para pessoas específicas, nós temos pregações específicas, e tudo isso aponta para Deus. É por isso que, se eu for conversar com um ímpio, eu vou abrir a minha Bíblia no Evangelho de João. É por isso que, quando João vai escrever, João foi o evangelista, o biógrafo de Jesus, que mais relatou acerca de milagres. Qual dos 4 evangelhos que tem mais milagres? João. Por quê? Porque eu preciso de apresentar a face de Deus. Para uma pessoa que não conhece Jesus, eu apresento Jesus como Deus. Agora eu vou te falar, para você aqui, eu não preciso de vir aqui apenas te mostrar que Jesus é Deus. É claro que é muito poderoso quando você ouve algo que você sabe, mas eu vou te contar, tem muitos domingos que eu tenho que vir aqui, que eu tenho que lembrar: Ele é o rei da sua vida, Ele manda em você, Ele é o Senhor do seu desejo, Ele é o Senhor da sua alma, Ele é o rei. Deus é perfeito, Deus é poderoso, existe uma harmonia em tudo o que Deus faz. Mas eu vou te falar uma coisa que eu falei, talvez alguns esqueceram, mas hoje eu estou aqui para te relembrar. Se você abre em Números 1, você vai ver que existe uma quantidade específica de pessoas de cada tribo. Aí olha só, se você não tiver nada para fazer e quiser fazer essa brincadeirinha, se você somar o número dos soldados de Dan, Azer e Naftali, tem uma quantidade. Se você somar o número de soldados do exército de Efraim, Manassés e Benjamim, tem uma quantidade. Se você somar o número de soldados do exército de Ruben, de Simeão e Gade, tem uma quantidade. Mas se você somar o número de soldados no exército de Zebulon, de Issacar e de Judá, você vai ver que era uma quantidade muito maior do que a dos outros 3 grupos. Então, ou seja, você tem o tabernáculo no centro, você tem um exército do lado de cá, você tem um outro exército do lado de cá. As quantidades estão em Números capítulo 1. E você tem um terceiro exército. Mas o 4º exército era um exército muito maior do que os outros 3. Ou seja, todas as vezes que o povo estava acampado aqui na terra, a visão do céu a respeito do povo é que tinha um povo aqui, tinha um povo aqui, tinha um povo aqui e tinha um povo aqui. A visão do céu a respeito do povo acampado é que, quando o povo estava acampado, cada um no seu lugar, a cruz é exposta. Sabe por quê? Porque quando você tem crentes que se submetem a Deus e fica cada um no seu lugar, Jesus Cristo é glorificado através deles. A centralidade de quem é Cristo é visível aos olhos daqueles que estão de fora. Oh, irmãos, que o Senhor nos dê a graça para permanecermos aonde o Senhor nos estabelece. Qual é a sua tribo? Fala: pastor, eu não sei, então vou te dar uma dica. A sua tribo está associada à sua família. É por isso
Eu finalizo dizendo que eu disse na semana passada, nós precisamos de entender que unidade no corpo de Cristo não é simplesmente a gente achar que todo mundo vai ser igual, porque você vai lembrar de uma coisa: o reino de Deus não é como um jardim que foi desenhado por um paisagista humano. O reino de Deus é como uma floresta, é como uma selva. Tem pessoas de diferentes características, com diferentes manias, mas que no final, mano, a coisa vive uma santa harmonia. Olha aqui para mim. Se você sabe sua família, você sabe a sua tribo. Se você sabe a sua tribo, você tem o seu lugar. Eu estava lá agora nessa reunião de pastores. Eu vou te falar, é maravilhoso eu sentar com quem é diferente que eu, mas que no final, quando eu e ele estamos juntos, a cruz está sendo exposta. É por isso que o pastor Carlito Paz, no estádio do Morumbi, no evento chamado Descendo, no início do ano de 2020, quando ele pega o microfone ali no Descendo, no estádio do Morumbi, o pastor Carlito Paz, da igreja da cidade, ele decidiu fazer 2 perguntas para aquelas pessoas que estavam compondo aquele evento. Ele falou assim: olha, eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você grita bem alto a resposta dessa pergunta que eu te fizer. E ele falou assim: a primeira pergunta que eu quero te fazer é: de qual igreja você vem? Qual igreja você frequenta? E aí todo mundo gritou muito alto, né? Nós não existíamos na época, né? Se alguém estivesse aqui, se nós existíssemos, talvez você ia gritar Emaús, mas aí do seu lado ia ter alguém que ia gritar Assembleia, outro na sua frente ia gritar Luz para os Povos, o outro ia gritar Batista, o outro ia gritar Presbiteriana, o outro ia gritar Videira, o outro ia gritar Fonte da Vida. Cada um ia gritar uma coisa. Sabe qual foi o significado? Que ninguém entendeu nada. Mas depois ele falou: agora eu quero te fazer uma segunda pergunta. Qual que é o motivo que você está aqui? Quem foi aquele que pagou um preço de sangue por você na cruz do Calvário e a razão da sua vida? Aí todo aquele estádio gritou Jesus. Mesmo cada um tendo uma mania, pertencendo a uma tribo, no final nós somos um só povo. E quando nós estamos juntos, cada um no seu lugar, o mundo vai ver a cruz, o mundo vai ver Jesus. Descubra para que você nasceu, descubra onde você nasceu, descubra o que Deus quer fazer com você, e fica quieto e não inventa moda. Fica quieto e obedeça. Fica quieto e permaneça. Fica quieto e arregaça as mangas. Fica quieto e vai trabalhar. Fica quieto e levanta da cadeira e faz aquilo que Deus te chama para fazer. Mas eu vou te contar, existe algo que Deus tem preparado para nós. Por isso, igreja Emaús, fique de pé onde você está. Porque existem momentos que nós nos assentamos, existem momentos que nós armamos acampamento, mas existem momentos que nós nos levantamos para andar. Existem momentos que nós nos levantamos para perseverar naquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus possa aquecer o seu coração e que você possa viver aquilo que Ele tem para você. Não inventa moda, fica quieto, persevera, responda a Deus. O que chama a atenção de Deus não são pessoas emocionadas, o que chama a atenção de Deus são pessoas comprometidas. O que chama a atenção de Deus não são pessoas barulhentas, o que chama a atenção de Deus são pessoas obedientes. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Se acampe aonde a sua família está, aonde a tribo que você pertence está, e Jesus Cristo é glorificado. Se você é mulher, sábado 5 da tarde, faça a sua inscrição. Nós teremos um culto aqui poderoso. Domingo que vem, domingo de ceia, Deus tem algo para ministrar ao nosso coração. Deus abençoe você. Se você deseja receber oração por qualquer área da sua vida, nosso grupo de irmãos intercessores, nosso time do sobrenatural se posicionará aqui na frente. Deus abençoe você em nome de Jesus.